Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs da Casa de Oração, Irmão Francisco de Assis. Estamos aqui mais uma vez reunidos, fechando o mês de outubro, no nosso estudo aberto do Livro dos Médiuns. Então, para quem não está lembrado, nosso estudo começa agora às 9 horas, pelo nosso canal do YouTube. E os nossos facilitadores, coordenadores da nossa atividade de hoje são os nossos irmãos Jailton dos Santos e Francisley Lúcia. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus ilumine a cada um de nós e aos nossos irmãos por esta atividade de hoje, que possamos tirar o melhor proveito possível, esta que será a nossa última atividade de estudo do Livro dos Médiuns do ano de 2020. Então, que todos nós possamos aproveitar da melhor maneira possível e que alcancemos o que o nosso Mestre Jesus espera de cada um de nós. Mais uma vez, a Casa de Oração Irmão Francisco de Assis agradece a presença de todos e todas e deseja um ótimo trabalho. Bom domingo a todos! Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se
Livro Sentinelas da Alma, Espírito Meimei, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 26. Oração do Médium. Senhor Jesus, deste-me na mediunidade o arado de luz com que me cabe cultivar o campo da própria alma. Auxilia-me a perceber que a colheita dos valores espirituais de que necessito dependerá sempre da plantação que eu fizer. E ajuda-me a observar que a erva daninha que porventura me prejudique as leiras de ação surgirá como sendo resultado do repouso indébito a que me dedique. Abençoa-me para que eu receba, com simpatia e boa vontade, os famintos de alimento espiritual e os sedentos de paz que me busquem, na condição de enviados de tua misericórdia para comigo, para que não me falte o privilégio de trabalhar. Fortalece-me o senso de responsabilidade pessoal. Entretanto, não permitas possa enveredar-me através de escrúpulos negativos. Induze-me a reconhecer que o verdadeiro bem verte de tua infinita bondade em nosso auxílio e que por isso mesmo compete-me o encargo de obedecer aos emissários de teu infinito amor, para que o bem se faça não obstante as imperfeições ou problemas que de minha parte ainda carregue. Ilumina-me o entendimento para que eu possa estudar e agir com proveito. Guarda-me em tua simplicidade para que nenhum acontecimento me leve a superestimar as minhas possibilidades de cooperar em tua obra de redenção, ou a parecer diferente dos outros. E conserva-me, Senhor, por acréscimo de misericórdia, em trabalho constante, no qual devo aprender a auxiliar, abençoar e servir, em teu nome, hoje e sempre. Da Casa de Oração, irmão Francisco de Assis. Aqui quem vos fala é Francis, em mais um estudo do Livro dos Médiuns, né? Sob a coordenação minha e de Jair. Então, hoje, dia 25 de outubro de 2020, né? Estamos dando início a este estudo, que é um dos estudos que ocorrem na nossa casa de oração, sempre no último domingo do mês. Então, muita paz a todos e vamos ao aprendizado. Bem, antes de iniciarmos a finalização, o início do estudo de hoje e finalização do capítulo 16, eu vou aqui trazer um breve resumo de tudo aquilo que nós vínhamos vendo durante o decorrer desse ano, vimos muita coisa. E aqui no capítulo 16 especificamente, nós tratamos dos médiuns especiais, né? Nesse capítulo nós vimos as aptidões especiais dos médiuns e o quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. E vimos também que dentro dessa classificação geral nós podemos subdividi-los, né? Subdividir os médiuns em duas grandes categorias, que são a de médiuns de efeito físico e a de médiuns de efeitos intelectuais, né? Relembrando que aqueles médiuns de efeito físico são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, né?
E os médiuns de efeitos intelectuais são os que são mais aptos, né, a receber e a transmitir as comunicações inteligentes. Então, tendo visto essa classificação que é mais geral, nós partimos classificação, vou assim colocar, né, dos médiuns de efeito físico, né? Dentro da especialidade de médiuns de efeito físico, nós temos as variedades especiais para estes médiuns, né? Então, dentro da classificação de médium de efeito físico, temos aqueles médiuns que são tiptólogos, né? Que tem a ver com as pancadas. Temos os médiuns motores, temos os médiuns de translações e de suspensões. Aí vai nos reportar e nos lembrar muito das suspensões das mesas, as mesas girantes, né? Que nós já estudamos. Os médiuns de efeitos musicais, que também está dentro da classificação de médiuns de efeito físico. Médiuns de aparições, médiuns de transportes, os médiuns noturnos, os pneumatrógrafos, os curadores e os excitadores. Então, todas essas especificidades estão dentro da classificação de médiuns de efeito físico e da subclassificação de variedades especiais para estes efeitos. No tópico 190 do Livro dos Médiuns, tratamos dos médiuns especiais para efeitos intelectuais e suas aptidões diversas, né? Novamente, dando a classificação geral, né, da divisão, por assim dizer, entre médiuns de efeito físico e intelectuais. Falei ainda há pouco dos médiuns de efeito físico, das aptidões deles, e agora eu vou trazer aqui só os tópicos dos médiuns das aptidões diversas para médiuns de efeitos intelectuais. Então, a subclassificação desses médiuns de efeitos intelectuais. Nós temos os médiuns audientes, né, aqueles que escutam, os médiuns falantes, os médiuns videntes, e aí eu faço aí a referência a essa imagem, a qual estamos vendo a criancinha ali brincando e conversando com o espírito, qual ela está vendo, né? O pai adentrou ali, provavelmente ele não está vendo, aquele espírito não está entendendo, né? O que está se passando, mas a criança, que é com a vidência, né? Ela está vendo e está brincando ali com o amiguinho espiritual dela. Temos os médiuns inspirados, médiuns de pressentimentos, médiuns proféticos, os médiuns sonâmbulos, os médiuns estáticos, os pintores ou desenhistas e, por fim, os músicos. Então, passamos e no tópico 191 vimos sobre o segundo modo de execução, né? Ou seja, essa classificação de médiuns de efeito físico e de médiuns de efeitos intelectuais, mas já agora falando, já é uma nova classificação dentro dessa, né? Mais uma subclassificação, trazendo referente ao modo de execução, né? Ao modo de execução dessa mediunidade, como é que se dá? Né? Então, aí a gente vai ter os médiuns escreventes ou psicógrafos, que eu trago a referência de Valdo, a referência de Chico, e de tantos outros médiuns psicógrafos que conhecemos. Médiuns escreventes mecânicos, né, que a gente viu que tem uma diferença. Os médiuns semimecânicos, os intuitivos,
os polígrafos, os poliglotas e os iletrados. Isso falando segundo o modo de execução da mediunidade, né? De caráter ou de efeitos inteligentes. Vimos então o desenvolvimento da faculdade. Então, como os médios se apresentam segundo o desenvolvimento da faculdade mediúnica deles, né? Aí a gente viu lá sobre os médios novatos, né? Sobre os médios improdutivos, sobre os médios feitos ou formados, os médios lacônicos, explícitos, experimentados, maleáveis, exclusivos, os médios para evocação e os médios para ditados espontâneos. Então, é muito bom que a gente sempre esteja revendo essas qualidades todas, né, de mediunidades, porque nós podemos nos encontrar em várias situações aqui, né, nos lembrarmos da nossa mediunidade, cada um que está aí escutar, nos lembrarmos da mediunidade de alguém que conhecemos, que pode estar dentro dessas classificações todas, né. Que também existe uma outra classificação, que é segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Então, aí já está mais atentando para a forma como essas comunicações se dão, né? A particularidade de cada um. Então, vamos ver lá os médios vicejadores, os médios poéticos, os positivos, tudo lá no tópico 193, que já vimos. Os médios incorretos, os historiadores, os científicos, receitistas, os religiosos, os médios filósofos e moralistas e os médios de comunicações triviais e obscenas. Então, tópico 194, onde vimos segundo as qualidades físicas do médium. Então, aí já está falando, não é médium de efeito físico, é qualidades físicas do médium. Então, vamos ter lá os médios que são os médios calmos, os médios velozes e os médios convulsivos. Vale a pena voltar lá no tópico 194 para rever rapidamente ou mais apuradamente, relembrar isso que já estudamos. No tópico 195, vimos a quinta classificação, que é segundo as qualidades morais. Então, primeiro a gente viu segundo as qualidades físicas, depois segundo as qualidades morais. Temos os médios imperfeitos. Dentro dessa classificação de imperfeitos, temos os médios obsidiados, os fascinados, subjugados, os livianos, os médios indiferentes, os médios presunçosos, médios orgulhosos, os médios suscetíveis, os mercenários, os médios ambiciosos, os médios de má fé, os médios egoístas e os médios invejosos. Então, todas essas qualidades de médios estão dentro da classificação de médios segundo as qualidades morais, segundo suas qualidades morais, né? E segundo a imperfeição desses médios, né? No que tange a qualidade moral. Estudamos também sobre os médios bons, né? Os bons médios. E eles se subdividem entre médios sérios, médios modestos, médios devotados e médios seguros. Isso ainda dentro das qualidades morais. Vamos ressaltar. E hoje, por fim, nós vamos finalizar este capítulo extremamente rico, né? Capítulo 16, no qual nós vimos toda essa gama de médiuns
e de mediunidades, né? Uma coisa, pelo menos para mim, fica muito clara e muito certa, né? Que é a necessidade que temos de estarmos estudando, nos debruçando, principalmente aqueles que são médiuns trabalhadores, né? Das mediúnicas, das atividades, para que possamos nos aprimorar, nos conhecer melhor enquanto mediunidade, como nós podemos nos portar, enquanto médios, como podemos nos portar, e buscando nos aprimorar cada vez mais. Então, para finalizarmos este capítulo hoje, nós daremos continuidade a partir do tópico 198. E este tópico vem dizendo o seguinte: todas estas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas há que, a bem dizer, apenas constituem matizes, mas que nem por isso deixam de ser efeito de aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Ou seja, não, vou deixar para comentar depois. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. Ao motivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Em erro grave incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Deve a pessoa cultivar todas aquelas de que reconheça possuir os germes. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. E, em segundo lugar, perder talvez, enfraquecer com certeza, as de que seja dotado. Bom, muito, muito interessante este parágrafo, né, do tópico 198, porque chama a nossa atenção, né? Principalmente aqueles que estão conhecendo agora a sua mediunidade, tomando pé, né, de como estão em relação à sua mediunidade, como está o seu adiantamento, eu vou colocar controle por falta de uma palavra mais adequada, mas do ponto de vista de percebermos, né, como estamos enquanto médiuns, né? Vejam que ele inicia dizendo que essas variedades todas das quais eu falei, né, essas classificações todas, é uma infinidade de graus, né, e intensidade de mediunidades de médiuns. E que existem médiuns que possuem mais de uma aptidão, mas que sempre haverá uma mediunidade neste médium que seja a mais acurada, a mais, digamos, latente, né? Então, ele chama a atenção, no finalzinho ali do parágrafo, que é um erro quando a gente, enquanto médium, pronto, vou colocar um exemplo, vou me colocar como exemplo. Vamos supor que eu seja uma médium intuitiva, uma vidente, e que tenha isso a evidência mais forte, mas que eu não seja uma médium psicógrafa. E eu queira, de toda forma, desenvolver a habilidade da psicografia, da mediunidade de psicografia.
Então ele está chamando a atenção que é um erro grave quando a gente se comporta assim. Porque se viemos com uma mediunidade mais latente, é nesta mediunidade que devemos focar, nos desenvolver, nos debruçar sobre esta mediunidade que já temos e não buscar uma da qual nós não temos a facilidade, não temos aquela qualidade, né, de desenvolver. Então ele fala ali no finalzinho que procurar ter as outras mediunidades que nós não temos é, acima de tudo, perder tempo. Porque se a gente já tem uma mediunidade, a gente deve desenvolver essa que a gente tem, né? E, em segundo lugar, a gente pode estar perdendo, talvez enfraquecendo, com certeza, a que a gente já tem, já é dotado. Então, o tempo que eu vou desprender tentando desenvolver uma mediunidade a qual eu não vim com ela latência, eu vou estar enfraquecendo aquela que eu já tenho, né? Então, os médiuns, né, precisam buscar se conhecer, conhecer suas aptidões, né, mediúnicas, suas qualidades mediúnicas, para que possam desenvolvê-las da melhor maneira possível. E aí ele segue dizendo, essa aqui é uma mensagem do espírito Sócrates. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos, limitando-se à sua especialidade. Pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de todo, nada de bom obterá. Notai de passagem que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Infelizmente, não é raro ver-se médios que, não contentes com os dons que receberam, aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, que é a de médios seguros. Então, veja bem, né? No momento que a gente se comporta buscando talvez ter mais uma notabilidade, né? Eu sou médio vidente, mas eu quero ser um médio escrevente, eu quero ser um psicógrafo, eu quero ser um médio pictógrafo, eu quero fazer pintura mediúnica, porque é uma coisa notável e todo mundo vai me admirar, né? Então, no momento que a gente, enquanto médio, se comporta dessa forma, a gente perde o que é mais essencial, que é a qualidade de médios seguros, né? A gente perde o tempo, despende o tempo querendo desenvolver uma faculdade a qual não veio latente em nós e não alimenta aquela que já temos latente, não estuda, não busca se aprimorar. Então acaba a gente podendo, né, se tornar um joguete na mão dos espíritos brincalhões, fanfarrões, né, por conta da nossa vaidade. Então, muito, muito, muito interessante esta fala de Sócrates, né? O tópico 199, ele vem dizendo o seguinte: o estudo da especialidade dos médiuns não só lhes é necessário, como também ao evocador. Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém se escolha o médium mais apto ao que se tem em vista. Interrogar o primeiro que apareça é expor-se a receber respostas incompletas ou errôneas.
Tomemos aos fatos comuns um exemplo. Ninguém confiará a redação de qualquer trabalho, nem mesmo uma simples cópia, ao primeiro que encontre, apenas porque saiba escrever. Então, mais um chamamento, né, de atenção para nós. Né? Quando a gente estuda a especialidade dos médiuns, veja que aqui este termo especialidade, qualidade, está dizendo das aptidões, daquilo que o médium é capaz de desenvolver enquanto médium, né? Então, ele está chamando a nossa atenção à necessidade que temos de estudar a especialidade, né, dos médiuns. E também o doutrinador, né, tem uma responsabilidade também muito grande, porque ele e o dirigente, né, da mediúnica, ele vai também conhecer esses médiuns e perceber qual está mais apto, né, mais desenvolvido, por assim dizer. A gente, com a prática, vai começando a se reconhecer e a reconhecer o outro também, né? Então, ele chama a atenção que o estudo da especialidade dos médiuns não só é necessário, como também ao evocador, né? Por que isso? Porque conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se quer dirigir a esse espírito, convém que se escolha o médium mais apto, né? Um médium que esteja, vamos dizer assim, com a ferramenta mais afiada, né? Para que ele possa ter condições de captar de forma mais contundente, de forma mais verdadeira e mais completa a mensagem que aquele espírito está trazendo. Ele usa aqui um exemplo. Suponhamos um músico que queira seja executado, que deseje, né, que seja executado um trecho de canto por ele composto. Muitos cantores hábeis, todos eles, se acham à sua disposição. Eu vou reler que eu fiquei aqui, me atrapalhei um pouco aqui com as palavras. Suponhamos um músico que queira seja executado um trecho de canto por ele composto. Muitos cantores, hábeis todos, se acham à disposição. Ele, entretanto, não os tomará ao acaso. Ele escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, digam melhor com a natureza do trecho musical. O mesmo fazem os espíritos com relação aos médiuns, e nós devemos fazer como os espíritos. Então, esse exemplo assim, muito, muito interessante, né? A gente, por exemplo, vamos dizer que eu, Francis, componha uma canção, né? E ali à minha disposição eu tenha vários cantores, todos eles hábeis, todos eles conhecedores, né, do canto, estudiosos. Mas a música que eu compus foi um samba. Eu compus um samba e eu tenho ali vários cantores. Eu tenho Martinho da Vila, eu tenho Alcione, eu tenho Zeca Pagodinho, eu tenho Maria Bethânia, eu tenho vários. Eu não vou escolher o intérprete para aquela música que eu fiz. De qualquer forma, eu vou escolher aquele que eu acho, que eu entendo, que vai interpretar a minha música da forma mais verdadeira possível, né? Então, é assim que os espíritos fazem quando vêm escolher um médium
passar a sua mensagem, né? E no final ele está dizendo aqui que a gente também deve, né, agir como eles. Cumpre, além disso, notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais outros mais se poderiam acrescentar, nem sempre guardam relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre, jovial, ele pode obter comumente comunicações graves, mesmo severas e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que ele age sob a impulsão de uma influência estranha. E aí ele diz que voltaremos a esse assunto no capítulo que trata da influência moral do médium, tá mais à frente, né, no livro. Então, achei também muito interessante. Aqui, aqueles que já participam das mediúnicas vão lembrar com certeza de algum irmão, né, de algum médium que comunicante, e que pode acontecer isso. Às vezes a gente diz assim, fulano é tão calmo, tão tranquilo, mas você viu aquela... a gente não pode comentar, né, as comunicações que acontecem, mas a gente pode fazer essa análise, né, que, né, o espírito que se apresentou naquele momento tinha características bastante diferentes das do médium, né? E isso é uma prova de que realmente aquele médium está sob a influência, né? Sobre a influência e a impulsão de um ser, de um outro ser, né? Uma influência estranha. Então, isso pode acontecer ao contrário também. O médium muito agitado, às vezes talvez até um meio mais bruto e tal, no seu jeito de ser, trazer uma comunicação de um espírito calmo, sereno, bem tranquilo. E as pessoas, a gente, quem participa de mediúnicas e quem estuda a mediunidade, pode observar esses eventos ocorrem frequentemente. Bem, então, meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas, o que é bom, dizem que o que é bom dura pouco, né? A gente está finalizando o estudo porque nós temos agora pouco menos, né, na verdade, de 30 minutos, e nós precisamos discutir esses tópicos aqui no chat e no nosso grupo também, né, da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. A gente pode continuar debatendo, né, e estudando e trocando experiências. Porque aqui agora se iniciaria um novo capítulo, né, que é o capítulo 17, que vai tratar dos médiuns. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro para não falar errado. Como não vai dar tempo, né, de nós iniciarmos e concluirmos um capítulo em 20 minutos, então eu vou preferir parar neste momento, né? E por quê? Porque hoje é também, coincidentemente, o nosso último estudo do ano. Por que, Francis? Porque os nossos estudos do livro dos médiuns, eles têm acontecido sempre no último domingo do mês, né? Só que, por conta da pandemia, o último domingo de novembro será o segundo turno das eleições. E o último domingo de dezembro, geralmente nós não temos atividade, porque é um período que nós já estamos em recesso, a casa já está em recesso. Então, por conta disso, hoje é a finalização neste ano de 2020 desse estudo do Livro dos Médiuns.
vamos parar hoje para recomeçarmos ano que vem, né? Qual dia, qual momento da semana, eu não sei ainda, porque isso aí compete à programação da casa. Mas, então, para não iniciar um capítulo hoje, e esse capítulo ficar suspenso, né, por 2, 3 meses, enquanto estaremos afastados do estudo, aí eu vou finalizar por aqui, por essa razão. E a gente continua no chat, continua também no grupo, discutindo sobre este capítulo 16 riquíssimo que estudamos no decorrer desse ano, e tirando dúvidas e acrescentando e comentando, enfim. Afinal, é um estudo, né? E eu escolhi, já que é o último estudo do Livro dos Médiuns do ano, vou deixando essa mensagem do nosso mentor espiritual, Francisco de Assis. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. Muita paz a todos. Dos médiuns, né? As imagens foram todas de imagens do Google e os vídeos também usados na apresentação são do YouTube. Um grande abraço para vocês todos e todas, né? Muita paz e vamos para os debates agora no grupo e no chat. Um forte abraço. Momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labora a sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com seus médios sintonizados, fraternidade com Jesus. Ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem passe em seus medianeiros, dispersivos, concentradores longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Devemos
assim seja. Lágrimas secarão, hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos se levantarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo o poder, a majestade e a glória, para sempre que assim seja, que assim